Olá a todos, meu nome é Fernando e tem aqui mais um vídeo para o Aula Mobile da nova versão de macOS 11 Big Sur. E quando a gente recebe o aviso do sistema operacional de que existe uma nova versão para instalação, para atualização, no caso do novo macOS, normalmente a gente recebe uma notificação aqui no canto direito. Quando a gente aceita essa instalação, o Mac inicia o download dos arquivos que terminam compactados nesse único arquivo, que é um arquivo de instalação. Eu vou tentar colocar aqui os ícones um pouquinho maiores. Então, temos um ícone de instalação. Ele cai normalmente na pasta de aplicativos. Então, ficaria dentro da nossa pasta. E caso você não tenha esse Macintosh HD aqui no desktop, é muito fácil. A gente só tem que vir aqui nas preferências do Finder e escolher, em geral, mostrar estes itens na mesa, discos rígidos. A partir desse momento, ele mostra aqui na mesa, no desktop, o disco principal do computador. Então, não só ele, né? Também os discos externos e tal, outros discos que o computador tem. Então, normalmente ele fica dentro da pasta de aplicativos, mas ao acabar o download, ele já inicia a instalação do sistema. E eu acabei copiando esse arquivo de instalação para um HD externo, para poder fazer a instalação posteriormente. Tenho ele aqui no meu HD externo e vou instalar no T3, no HD externo USB, porque ele é um pouquinho mais rápido do que o meu HD mecânico. Esse Expansion Drive, na verdade, aqui é um HD de Time Machine, de cópia de segurança, não devia nem estar aqui copiado, né? Eu falei no vídeo anterior, o disco não deve ser utilizado para guardar dados que sejam utilizados constantemente, mas vamos lá, vou abrir aqui a instalação e, em teoria, a janela que vai surgir é a janela que aparece quando vocês aceitam a instalação. Ele baixa o arquivo de instalação, demora um tempo, são mais de 12 GB de tamanho. Então, para quem não tenha uma conexão bem rápida, esse download vai demorar algumas horas. E quando ele acaba de baixar, ele já automaticamente deve abrir essa janela de instalação. Se não abrir, temos que dar uma conferida lá na pasta de aplicativos ou aplicações, dependendo de qual forma de português esteja o sistema operacional. E com 2 cliques a gente abre o instalador. Bom, essa é a primeira janela, vou dar aqui continuar. Então, ele pede para que leamos e aceitemos os termos do contrato de licença de software. Tem pontos importantes aqui, mas vou confiar que está tudo bem. Então, digo para ele que sim, que li o contrato, concordar. E aí aparece, bom, o macOS Big Sur será instalado no disco Macintosh HD, que é o meu HD principal. Como vocês podem ver, o meu computador, meu HD principal já está com o sistema, já está atualizado, nova interface e tudo mais. Eu não quero instalar nele, eu quero instalar num disco externo. Então, venho aqui em mostrar todos os discos e ele me dá essas opções. Agora, quando eu clico aqui, ele diz que esse meu HD externo não usa o esquema de tabela de partição GUID, ou seja, GUID, que é um tipo de formatação em que o HD ele já vai estar preparado para receber um sistema operacional macOS atualizado. Então, por exemplo, quando é um sistema Windows, existe uma tabela de partição MBR. No caso, temos outros formatos para outros sistemas e para os novos sistemas macOS, eles requerem essa tabela de partição GUID. Então, ele recomenda aqui, use o utilitário de disco para alterar o esquema de partição. Ele dá todas as instruções aqui. Se eu esquecer, depois eu clico de novo e tento novamente. Bom, onde está o utilitário de discos? Eu posso entrar na pasta de aplicativos, procurar utilitários e tal. Mas tem uma coisa que é ótima no Mac, é a busca.
através do Spotlight. Então, quando eu clico nessa lupinha daqui, aparece a busca Spotlight e eu vou escrever, não sei, disco. Pronto, já está. Em menos de 1 segundo, ele já recomenda o software que eu preciso. Um clique, estou abrindo aqui o utilitário de disco. Então, vou entrar aqui no Samsung T3. Então, muito cuidado nesse ponto, porque a gente pode acabar apagando um disco que não é para ser apagado. Venho aqui no meu T3, ele está com um sistema macOS expandido, né? O formato do disco, na verdade, é um disco de 500 GB. E o que eu vou fazer com esse disco externo? Eu vou lá em apagar. E antes de começar, eu vou selecionar aqui no formato macOS expandido. Então, apaguei aqui. E vejo que ele continua com o macOS expandido, não tem nada de guide nele, venho aqui no apagar de novo. Não mostra a opção de guide. Ai, caramba, o que eu faço agora? Bom, essa janela daqui, ela mostra só as unidades lógicas dos HDs. Então ele não mostra o HD físico, digamos assim. Claro que o HD físico está aqui fora do lado, em cima da mesa. Mas nesse gráfico daqui, isso ainda pode ficar mais completo. O que eu faço? Vou lá no menu Visualizar e clico em Mostrar todos os dispositivos. Opa, apareceu uma coisa nova em cima do T3. Então venho aqui em Samsung Portable SSD T3 Media, que é o nome, digamos, físico do HD, e vejo que está escrito outra coisa aqui diferente agora, registro de inicialização principal, Master Boot Record, MBR. Então, quando eu clico em apagar, aparece uma coisa nova, esquema. Opa, isso não tinha antes. Então eu tenho que habilitar lá no visualizar essa opção para mostrar todos os dispositivos, para que o HD mostre a raiz dele, e aí quando eu vou em apagar, tenho a opção aqui em esquema de mapa de partição guide. Formato. Bom, é um disco externo SSD, então ao ser um SSD eu vou colocar ele como APFS, que é o formato de sistema da Apple para discos SSD, discos flash. Se fosse um disco formato Winchester, ou seja, a fabricação dele, o tipo de disco não fosse SSD, fosse um disco mecânico, 1 TB, 2 TB, porém mecânico, eu deixaria o macOS expandido. Mas, ou HFS também, se tivesse a opção, HFS, que era o formato dos discos de sistema operacional, até, acho que o Mojave, se não me engano. Até um tempo atrás. Mas, hoje, a PFS é o formato de disco adequado, recomendado para discos SSD que vão receber sistemas operacionais macOS. Então, o OS de macOS já é sistema operacional. Então, estou sendo redundante aqui na explicação, mas a questão é abrir esquema, colocar mapa de partição guide para poder em formato mudar para a PFS. E aqui eu vou colocar macOS T3. Apagar. Ele vai processar essas informações e tal. Operação bem sucedida. Então agora, quando eu fecho aqui o utilitário de discos, e no caso do utilitário de discos ele fecha também o programa, vemos que não há pontinho aqui embaixo, está fechado. Então agora sim, ó, posso clicar aqui e o macOS Big Sur será instalado no disco macOS T3, porque é o nome do meu disco. Continuar. Vai pedir a minha senha de usuário. Então, vou colocar aqui. E ele vai demorar um tempinho, não chega a ser 57 minutos, acho que uma meia hora mais ou menos, tudo depende da velocidade do sistema.
de onde o arquivo original está, e no meu caso está no disco externo, e também da velocidade da rede, porque parte dessa informação ele pega da internet. Então, para fazer a instalação do novo macOS 11, é necessário ter uma conexão à internet ativa para que ele possa fazer o download das informações adicionais que não estão no instalador base. Então, são 12 GB do instalador, mais algumas informações que ele traz dos servidores da Apple na internet. Ele está instalando aqui no meu disco T3, vai demorar um tempinho. Então, finalizo aqui a gravação e depois a gente vai para os próximos passos. Relembrando que esses dois primeiros vídeos, né, o primeiro do retorno daqui do canal e tal, mostrando um pouco a preparação, fazer o Time Machine antes de fazer uma instalação no computador. E esse outro passo aqui, como instalar o macOS num disco externo. A gente está começando a instalação, mas vai ter um passo numa configuração que a gente provavelmente vai ficar empacado, porque, como eu comentei no vídeo anterior, agora o macOS ele traz uma proteção para que não seja possível utilizar discos externos como discos de sistema. Isso aumenta a segurança do nosso computador, evita que uma pessoa traga um disco externo e conecte ao Mac, e com isso possa tentar acessar os dados do disco principal do computador. Então, isso tem que ser desativado antes, vai ser mostrado num outro vídeo. Para aquelas pessoas que estão fazendo essa atualização ou instalação no disco externo, esses passos são muito úteis. Para quem está simplesmente atualizando a cópia de segurança, é o passo mais útil, isso aqui não vai ser necessário. Isso aqui seria como a instalação no Macintosh HD, então, para instalar no disco do computador, eu apenas seleciono o Macintosh HD e ele faz a atualização. E dessa forma, temos o sistema atualizado. Depois de um tempo, claro. Outra coisa, que se a pessoa quiser apagar todos os dados do computador para poder fazer essa instalação, já seria um outro procedimento. Então aqui seria uma atualização do sistema ou a instalação num disco zerado. E envolve uma espécie de utilitário de disco para apagar o disco principal. Mas aqui mais o processo de atualização seria isso, selecionar Macintosh HD e continuar e instalar. Então ele instalaria no Macintosh HD da mesma forma que está instalando aqui, só que eu no caso mostrei também como fazer essa instalação num disco externo. Perfeito, pessoal, então é isso. E para o próximo vídeo espero já mostrar essa configuração inicial de segurança e a configuração final da instalação do macOS Big Sur. Um abraço a todos, tchau, tchau.